Olá, boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira de Evangelho Online aqui no Instagram. Estamos aguardando nosso querido irmão Ricardo Walter. Vamos desejando a vocês uma ótima semana, muita paz, muita luz. Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Fé Transporta Montanha. No item 11, intitulado A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Boa noite, Marcos, tudo jóia? Boa noite a todos. E aí, começando mais uma semana, Ricardo, vamos falar um pouco de fé, falar um pouco de caridade, um pouco de esperança. Você gosta desse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo? Gosto muito. Eu acho que nós já falamos sobre esse tema, mas ele nunca se esgota. Acho que merece ser lido e relido muitas vezes, porque a fé é o medicamento da alma, e nos momentos em que nós atravessamos, tanto nos desafios pessoais quanto nos coletivos, o homem que não tiver o espigão da fé plantado no coração, será muito difícil atravessar o deserto da vida sem desistir da caminhada. É a fé que nos faz não desistir e continuar caminhando com dignidade, que é muito importante também. Legal sua analogia sobre o deserto, né? Nas horas difíceis, áridas do deserto, o espírito precisa matar a sede, né, Ricardo? E a fé é um grande combustível para nos levar até o oásis de Jesus, até as fontes cristalinas de Deus e nos permitir ter mais força e que continuemos a caminhada mais alicerçados pela grande companhia da fé. Ricardo, eu vi que está fazendo um pouco de barulho aí, realmente. Você está tentando E amenizar agora? um pouco. Melhorou demais. Perfeito. Talvez seja um pouco do microfone, né? Pode Eu não ser. sei. Então, tá certo. Então, dando boa noite a todos, né? Eu vejo aí que tá a Ana, a Aldenice, a Lina. Então, obrigado, minhas irmãs, por mais uma semana aqui junto conosco. Hoje nós vamos falar, então, de a fé, mãe da esperança e da caridade. E aí, Ricardo, você trouxe alguma... Voltou a ficar um pouco barulhento, Ricardo, me perdoe. E agora, melhorou? Melhorou. Ainda Melhorou. tá? Não, agora melhorou bastante. Tá. E aí eu ia te perguntando se você trouxe uma frase para corroborar com o tema da noite de hoje. Sim, eu trouxe. Eu trouxe uma frase que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 8. Quando Jesus, dialogando com os judeus da época, o sábado era um dia considerado sagrado, como até hoje, pela cultura judaica, em que não se pode trabalhar, em que não se pode ter atividades de ordem material, apenas jejum, orações, tudo isso num período de um dia, que começa às 18 horas da sexta-feira e vai até às 18 horas do sábado. E Jesus operava curas nesses dias. Jesus fazia refeições com publicanos, pecadores e também com seus discípulos. E isso provocava seríssimas contendas com a tradição daquele povo. E Jesus diz assim a eles, no Evangelho de Mateus: Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Se vocês acham que existe um dia santo, um dia sagrado na agenda divina, eu vos digo que eu sou também o dono do sábado. Todos os dias são dias de se fazer o bem.
E por que que eu trago essa frase? Eu trago essa frase porque Jesus precisou dizer: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Eis aqui alguém maior do que o templo. Eis aqui alguém maior do que Davi. Eis aqui alguém maior do que Salomão. Tudo aquilo que o ser humano acha que é muito grande, que ele superlativiza na sua própria vida, saiba que Jesus é maior do que tudo isso. Mas por que que nós dizemos isso? Apenas para exaltar a figura do Cristo? E para isso se transformar em um instrumento de culto no nosso coração? Não. É para que nós possamos submeter todas as coisas ao Evangelho. Para que o Evangelho, como uma chave de interpretação, tenha prioridade na nossa vida. Por isso que Jesus dizia: não vos ansieis por absolutamente nada. Então o Filho do Homem é Senhor do meu trabalho. O Filho do Homem é Senhor das minhas relações de amizade. O Filho do Homem é Senhor daquilo que eu chamo de patrimônio. O Filho do Homem é Senhor do meu tempo. E muitas das vezes nós nos esquecemos disso. E colocamos o nosso pensamento em inutilidades. Coisas que poderiam ser feitas depois e nós nos enchemos de ansiedade para resolver na hora. Coisas que nem deveriam estar na nossa agenda e nós colocamos por absoluta falta de sintonia com o Filho do Homem. Momentos que eram de colheita e nós queremos plantar, momentos que eram de plantar e nós desejamos colher, por não reconhecer que Jesus é o Senhor de tudo aquilo que nós chamamos vida e prioridade. Meu amigo, eu tenho certeza que quando nós nos compenetramos dessa verdade, nós descansamos pela fé. Nós ainda temos a ideia de que fé é um ativismo incessante, em que você deita na cama extenuado, em que chega 3 horas da tarde e você não tem mais energia para nada. Não, meu amigo, fé tem trabalho, mas tem um trabalho com descanso. Qual é o descanso? De que eu não fico me preocupando se vai dar certo. Eu valorizo a caminhada, porque o Filho do Homem também é o Senhor do caminho. Que beleza de disposição para começar a nossa noite. Eu gostei demais da frase e gostei demais da correlação que você fez. E eu acho que você toca num assunto um pouco delicado, mas é uma quebra de paradigma, Ricardo. Porque nós temos uma noção ainda muito pequena de que algumas convenções humanas extrapolam a grandeza de Deus e de Jesus. Então, meus irmãos, aqui Ricardo falando, e eu concordo com ele, Jesus é muito maior do que o Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus é maior do que a Bíblia. Jesus é maior do que o Velho Testamento, é maior que o Novo Testamento, é maior do que a Torá dos judeus, é maior do que o Bhagavad Gita dos nossos irmãos hindus, porque todos eles foram pautados em convenções humanas, escritos por mãos humanas. As únicas e poucas palavras transcritas pelo mestre foram descritas na areia, na parábola da mulher adulta, mas ele usou como papel o coração do homem para gravar o seu grande ensinamento. E aí a gente precisa quebrar esse paradigma mesmo, porque senão a nossa fé vai continuar sendo tola. A nossa fé vai ser um embate de petição, de ficar 24 horas por dia e da noite virados aos céus, pedindo algo para uma vida que não é evangelizada. Porque quem tem uma vida evangelizada, ele profere a vida com a fé. Ele já faz os seus pedidos, ele já faz os seus louvores, ele já faz o seu testemunho de gratidão. Então, eu gostei muito, eu acho que é isso mesmo. Nós precisamos separar o homem da divindade. E nós estamos
caminhando para isso. Mas quanto mais nós nos amarramos a essas convenções humanas, mais retardamos a nossa caminhada sublime. Eu trouxe uma frase, Ricardo, que está no livro do Chico, intitulado Roseral de Luz. E é uma frase não do Chico, é de Meimei, transcrita pelas mãos do Chico, dizendo assim: a esperança é uma fortuna de natureza divina que a fé recebe no banco da providência divina. E aí a gente pergunta, né? Você quer ser um fiel depositário de Deus? Você quer ser um fiel depositário de Jesus? Você quer ter um carro forte, uma caixa forte, uma fortaleza? Meu amigo, começa a depositar essas moedas em fé, mas moedas verdadeiras, cédulas de amor, de dedicação, né? E esquece um pouco da turbulência do dinheiro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, também está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, é isso. A fé é uma fortuna que está nas nossas mãos. Quanto melhor a gente souber aplicar essa fortuna, maior depositado fiel nós seremos de Jesus e de Deus, né? Então, Ricardo, e aí eu te pergunto, meus queridos, meu querido amigo, boa noite, todo mundo, um alô aqui para Ana Cláudia, para Rosana. Você trouxe algum texto para corroborar aqui também com a nossa noite, ou você prefere ir direto ao capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo? E antes, é claro, peço para que você faça, se for direto para o Evangelho, a nossa prece. Ok. Como o texto hoje é um pouco maior, né? Eu vou deixar para que a gente possa explorá-lo com mais tempo. Perfeito. Então vamos, meus irmãos. Está no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. No item 11, são 5 pequenos parágrafos. Mensagem de José, Espírito Protetor, em Bordeaux, 1862. Deixo com você então, Ricardo. Então vamos lá. Erguer o nosso pensamento a Deus e pedir ao nosso Pai que nos abençoe essa noite, que ilumine os nossos pensamentos e as nossas palavras, que o nosso coração seja tocado por grande luz, que os nossos olhos sejam bons e que a mensagem se espalhe por todos os lares, por todos aqueles que nos assistem, que eles sejam tocados pelo perfume do Evangelho e tenham uma imensa vontade de viver essa mensagem que transforma a vida, transforma as nossas vidas e conta uma notícia maravilhosa para todos aqueles que nos amam. Jesus fortalece a nossa fé, porque nós já cremos, mas é preciso que essa fé cresça e se transforme pelo menos no tamanho de um grão de mostarda, para que nós digamos às montanhas da vida: move-te, passa daqui e vai-te ao mar. E se não duvidarmos no coração, isso acontecerá. Que assim seja. Que assim seja, Ricardo. Linda prece, meu irmão. É isso mesmo. Que nos tornemos o maior dos arbustos, né? Ricardo, volta e meia fica dando uma interferenciazinha. Agora melhorou bastante. Melhorou? Melhorou. Eu acho que pode ser porque eu liguei o climatizador, que está muito quente, aí ele faz um barulho. Ah, então tá certo. Tá, então, Ricardo, Mas e agora? tá mais tranquilo. Mais tranquilo. Não tem ruído, não? Não, mas por favor, não derreta aí. Tá, já. Então vou deixar com você, meu amigo. Vamos lá, Então, leitura do item 11. então vamos lá. A fé, mãe da esperança e da caridade. Instruções dos Espíritos. Mensagem de José, um espírito protetor. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa.
não deve se entorpecer, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. Aqui eu vou fazer uma pausa, meu amigo. Ele diz a fé para ser proveitosa. Então significa que há um gênero do que nós chamamos de fé que não é proveitoso. Ela deve ser ativa. E quando nós nos perguntamos o que vem a ser a atividade, atividade é, por exemplo, você ajudar os que necessitam, honrar pai e mãe, não prestar falso testemunho contra o seu próximo, não cobiçar aquilo que pertence ao seu semelhante. Isso é uma atividade da fé. Mas isso se dá, sobretudo, com a maior de todas as semeaduras, que é a semeadura mental. Nós achamos que a fé se inicia pelas mãos. Não. Se a fé se iniciasse pelas mãos, os amputados estariam excluídos do Evangelho. A fé se inicia pela capacidade ininterrupta, como diz André Luiz, de pensar. Essa capacidade que se encontra materialmente, digamos assim, materialmente com empecilhos nas pessoas que possuem doenças de ordem mental, por exemplo, mas o pensamento, inclusive nessas pessoas, é inestancável, porque quem pensa não é matéria, é o espírito. Então a fé é ativa no pensamento. Vocês podem ver que tem pessoas com graves deficiências que alcançam discernimentos da vida que nós, que possuímos o corpo são, não alcançamos. Porque a fé deles é operosa pelo pensamento em Deus. E diz, ela não deve se entorpecer. Se você ficar uma semana sem orar, se você esquecer do Evangelho nas sinapses do teu pensamento, se Jesus tornasse uma figura esquecidiça na tua semana, com 7 dias, a tua fé se entorpece. Porque todo campo mal cuidado é terreno fértil para ervas daninhas. Então não deixe a tua fé se entorpecer pela falta de cuidado. Mãe de todas as virtudes, porque ninguém pode amar se não crê. Ninguém tem esperança se não crê. Ninguém levanta da cama se não crê. Nem que seja uma fagulha, uma centelha de fé, nós precisamos ter para colocar em atividade as outras virtudes do coração. Eu não conheço ninguém que ame sem fé, porque o amor em si já é um ato de fé. E Deus, que conduzem a Deus e devem velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. Imagine o que seria do amor de Jesus se Jesus não tivesse fé. O Evangelho terminaria em Nazaré, quando os seus próprios amigos que o viram crescer tentaram jogá-lo penhasco abaixo. Jesus diria, pelo amor de Deus, não tem a mínima condição. Mas, porque Jesus tinha fé, o Evangelho transcendeu a cruz. Só porque Jesus tinha fé. Lindo, né, Ricardo? E Deus uma fé imensa nele, né? Porque senão ele não seria seu enviado. E aí, Ricardo, muito bom ouvir você. E o comecinho do parágrafo, tão poucas palavras, mas tantos ensinamentos, né? Pegando o teu gancho de falar, a fé tem que ser proveitosa. Então, meus irmãos, a gente tem que ter algum proveito. E seguindo o Evangelho, nós temos que ter um bom proveito. Então, a fé, ela está distinta da oração.
Porque eu posso orar 24 horas por dia sem ter um pingo de fé. E posso não passar um dia inteiro sem orar, sem colocar o meu joelho no chão, ou dobrar as mãos, ou levar as mãos aos céus, e passar um dia ao lado de Deus, com muita fé. Fé no meu trabalho, fé nas pessoas que estão comigo, fé na minha família, fé em mim mesmo, fé num dia proveitoso, esperançoso. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que a fé é muito mais do que meras palavras, muito mais do que reza e muito mais do que prece, embora a prece, a reza, a oração sejam pontes que nos levarão a esse combustível da fé. A fé deve ser ativa. E aí, pegando o gancho da frase que eu li de Meimei, falando sobre a fortuna e sobre o banco da providência, a fé, ela é, se a gente for pegar o jargão bancário, por exemplo, de finanças, a fé é um grande ativo que a gente pode depositar nos cofres da alma, que a gente pode depositar nos caixas fortes do nosso espírito, porque dali nós teremos uma grande reserva para passar pelas turbulências. Então, a fé é um grande ativo para que a gente possa suportar as intempéries, vencer as quedas, superar os medos, amparar o ódio, adoçar a raiva. Então, a fé ela vai ser esse tempero, esse combustível a nos iluminar, a nos dar potencial, ou seja, ela estará propícia a ativar coisas positivas na nossa vida que transformarão nosso espírito e a nossa alma. E ela é mãe da caridade, mãe da esperança, né, Ricardo? Traz, antes de pedir, aquele que tem fé já confia, igual você falou. A fé ela vai se transformando num ativo inato do espírito, né? E ela é da caridade, e a gente não pode separar, meus irmãos, caridade de amor. E isso me faz relembrar o primeiro mandamento, Ricardo. Amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então é isso, se eu não consigo amar ao próximo, se eu não amo a Thelma, se eu não amo o Ricardo, e amar, gente, a gente já falou aqui, tem várias vertentes. Amar é respeitar, amar é pacificar, amar é tolerar, amar é estar ao lado, amar é não brigar, amar é não discutir. Então amar é muito amplo. Então se eu não amo, eu não consigo seguir os caminhos de Deus. Se eu não sigo a Deus, eu não tenho caridade. E se eu não sou caridoso, eu não consigo fazer proliferar ainda mais a fé dentro de mim. Então não nos esqueçamos, quer ter uma vida fervorosa no bom sentido? Ame e seja esperançoso, né? Como diz o grande professor e poeta e filósofo Mário Sérgio Cortella, do verbo esperançar e não do verbo esperar. Porque como nos diz a primeira frase, ela tem que ser ativa. Então ela tem que ser proativa, ela tem que ser trabalhada. Não tenha fé. Aquele que diz que tem fé porque o outro virá até ele, não tem fé. Tem preguiça, tem ironia, tem sarcasmo. Mas a fé é aquela que vai. Jesus era pacífico e pacificador. Pacífico porque evitava os confrontos e conflitos, e pacificador porque buscava a guerra para trazer a paz. Então é isso. Essa era a fé que habitava um pouco de Jesus, que eu posso compreender, pelo menos esse pouco. Muito bom, meu amigo, muito bom mesmo. Engraçado, você vai falando e as palavras vão trazendo novas inspirações, né? Eu vou ler aqui o próximo parágrafo para a gente poder continuar os nossos comentários. Eu vou ler os próximos dois, pode ser? Perfeito. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de se ver cumprirem as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis? E por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus, desperta a fé
todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, em que se torna o edifício que construíste sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. E você foi falando, Marcos, interpretando um pouco desses 2 parágrafos. O texto diz, no seu título, que a fé é a mãe da esperança e da caridade. E a fé, por ser mãe, ela é generosa. Em que sentido? A fé sabe que o amor, que é a caridade, irá superá-la. Mas ela não tem medo de se entregar e morrer, para que algo maior possa surgir. Ela faz o trabalho silencioso do alicerce, para que uma luz maior, uma estrela maior, possa brilhar no coração do espírito imortal. Então, olha como que isso é bonito para nós. Alguma coisa tem que morrer para que algo maior surja. E quando nós falamos de morrer, não é a morte literal do corpo apenas, é morrer-se características psicológicas para que características superiores tenham espaço em nossa alma. A fé se crucifica no calvário silencioso e invisível da vida para que o amor possa surgir. Se a fé fosse orgulhosa, ela diria: jamais, eu sou a soberana virtude, eu sou a mãe de todas as outras, após mim não virá nenhuma outra. Mas ela é humilde, e por ser humilde ela diz assim: olha, eu caminhei até aqui, agora é o momento de surgir algo maior do que eu, que é o amor. O amor é a encarnação do próprio Cristo. Então, o Filho do Homem também é Senhor da fé. O Filho do Homem também é Senhor da fé. Que nós possamos, e olha que nós estamos falando de uma fé que não é dogma, que não é teologia, que não é cronograma da casa espírita, não é cronograma, não é hierarquia da casa espírita, também não tem nada a ver com isso. Ela é do coração. Ela é fruto da vida, que é para ser dado caminhando nas ruas, que é para ser dado almoçando com a família e, sobretudo, com um pensamento. Porque se nós pegamos o celular para compartilhar fotos, por exemplo, selecionando o que nós queremos, se nós entramos numa loja e selecionamos o que queremos comprar, a fé seleciona pensamento. A fé tem a capacidade de dar prints em pensamentos. Eu digo assim: isso eu não quero, e isso eu quero. Isso eu vou pensar, isso não vai me habitar. A fé tem essa capacidade de selecionar, de dar prints em pensamentos. Enquanto o homem ainda estava na idade analógica, a fé já operava para além da digitalidade. Porque o pensamento supera as máquinas mais poderosas que o homem já foi capaz de engendrar. Porque essas próprias máquinas são frutos do pensamento humano. Transcende, né, Ricardo? Que beleza de raciocínio. E é bonito ver o teu raciocínio, achei lindo mesmo. O Filho do Homem é filho da fé e se tornou o mestre da caridade. Porque algo surgiu, né, Ricardo? E eu não me atrevo a dizer, meus irmãos, que a gente um dia conhecerá algo mais bonito do que a gente entende por caridade.
porque é uma escalada de entendimento, né? Hoje em dia eu tenho simpatia pelo Ricardo, amanhã eu tenho empatia, daqui a pouco eu tenho compaixão e quando eu alcançar as esferas celestes eu terei a misericórdia. E a misericórdia é a compaixão da miséria do coração do outro. É o que Jesus tem para conosco, é o que Deus tem para conosco. E que beleza a gente compreender que é algo que pode ser superado, mas que sem ele agora nós não teremos a ponte que nos levará a essa grandiosidade da caridade, né? Então eu preciso trabalhar, confiar, compreender, porque a fé não pode ser cega, para aí sim ter a esperança de atingir esses patamares que transcendem a digitalidade, a virtualidade que você falou. E aí você falou do pensamento, Ricardo. E esse parágrafo me lembra muito o pensamento socrático, o pensamento de Sócrates, pela interpretação desse pensamento numa grande cartilha dos céus, que foi traduzida aqui na Terra, chamado Pensamento e Vida, obra magnânima de Emmanuel pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Nessa cartilha, Emmanuel fala um pouco desse pensamento socrático, nos dizendo que é proveitoso, olha o proveitoso aí de novo, a gente entender que tudo que é bom, tudo que é propício ao espírito humano tem que ser bom, verdadeiro ou útil. Então é a gente entender a utilidade como algo maior. Se eu faço algo para mim que é útil, mas não é útil para a Rosana, caiu por terra, porque eu estou falhando em alcançar a ponte da caridade. Se eu faço algo que é bom para mim, mas não é verdadeiro, não é correto, não é sincero, não é honesto, eu estou trapaceando e assim jamais eu alcançarei o patamar da caridade. E quando eu faço algo bom, e bom, meus irmãos, não é entender que algo de bom não é aquilo que agrada aos nossos olhos. Porque eu posso dizer um não ao meu filho, dizer um não a uma outra pessoa que não será agradável naquele momento, mas que pode ser um grandioso bem, uma grande lição para ele. Então entendamos o bom como benevolência. E a benevolência não está em dizer sim para tudo, está muitas vezes em alertar. Isso nos alerta, inclusive, São Luís, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. São Luís, mentor espiritual da Sociedade Espírita, nos dizendo que nós precisamos, temos o direito e o dever de alertar aqueles que estão abaixo de nós. Abaixo de nós não entendamos como filhos, como sobrinhos, como subordinados, mas abaixo de nós aqueles que não conseguiram alcançar ainda o patamar ou estágio espiritual. Então, é a fé que vai nos levar a ser verdadeiros. É a fé que vai nos levar a ser úteis ao trabalho de Deus e de Jesus. E é a fé que vai nos levar à plenitude da benevolência e da bondade. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas, né, Denise? Essa questão de O Livro dos Espíritos, 886, talvez a única pergunta em que Kardec se atreveu a perguntar como entendia Jesus, não é? E ele nos traz benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. E o perdão das ofensas, né, Ricardo, é feito justamente isso, porque eu preciso ter fé que a Aldenice vai melhorar para que eu possa perdoá-la. Eu preciso ter fé em mim para que eu seja portador de um perdão, porque eu posso dizer para ela, te perdoo, e estar rechaçando, flagelando nos meus pensamentos. Eu preciso ter fé para poder tolerar aquele que me tira do sério. Eu preciso ter fé para alcançar a paz, aquele que me tira a paz. Então é isso, é um trabalho de dia após dia. Então, trabalhando a nossa fé. O Evangelho, no capítulo 27, pedir e obtereis, nos diz, peça mais fé. Então, e peça, meus irmãos, não com os lábios, peça com a vida. Uma vida evangelizada nos trará muito mais fé, que nos oportunizará o caminho da esperança e da caridade. Muito bom, meu amigo. Kardec faz uma coletânea de preces, né, no final desse evangelho aqui.
recomendando preces desse tipo. Ricardo, só sem querer te cortar, inclusive dando parabéns a Haroldo Dutra Dias, que fez aniversário na semana passada. Grande Haroldo, e ele diz em uma das suas palestras, uma vez ele se perguntava por que o maior capítulo do Evangelho era o capítulo 28, de coletânea de preces. E aí, de repente, ele num dia, procurando uma prece para fazer para alguém, eu não vou saber se alguém tinha desencarnado ou se não estava bem, e aí caiu a ficha para ele, e ele fala isso na palestra, ele fala, meu Deus, olha, a gente tem tudo isso e muitas vezes a gente renega tudo isso. Não adianta eu saber da introdução ao 27 se eu não desejo a caridade, como nos mostra o capítulo 28. Pedindo pelo meu inimigo, pedindo por aquele que acaba de desencarnar, pedindo por aquele que passa por uma doença grave, pedindo pelo meu obsessor, pedindo pelo meu adversário. Então, meus irmãos, faço aqui um convite pela palavra do Haroldo, pela mensagem do Ricardo, leiam o capítulo 28, coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo. Com certeza. Então, eu vou ler os próximos 2. Como é que a gente está de tempo? Estou sem o relógio aqui. Aqui são 8h10 agora, temos 20 minutos ainda. Tá tranquilo. Então tá. Então vou ler só o próximo, então. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não queriam tê-lo. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para dá-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para fazê-los ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tem uma expressão bonita no Evangelho. Jesus disse que no final dos tempos nós sabemos ser esse momento de transição, né, em que a Terra passará para uma nova era, não mais um mundo de provas e expiações, mas um mundo regenerado, que o amor de muitos se esfriaria. E ele pergunta numa parábola se quando o Filho do Homem retornasse, esse retorno vibratório de Jesus, se ele encontraria fé sobre a terra. Então são duas profecias do Cristo, de que o amor iria se esfriar e que, se porventura ele encontraria fé sobre a terra. É porque, meu amigo, o que aquece o coração do homem é o contato com Deus. Fala-se muito do amor de Deus, mas nós precisamos nos perguntar se verdadeiramente nós nos cremos amados pelo Senhor Supremo. E se em momentos da nossa vida nós sentimos esse amor arder no nosso coração. Porque apenas o contato com o texto, apenas a atividade meramente religiosa, ela ainda não é suficiente. É preciso uma chama que arde no sentimento daquele que creu e colocou o pé no caminho e todos os dias se alimenta através da prece, por exemplo. Mas há algo assim que nós precisamos lembrar, que a fé ensinada por Jesus não é uma fé circunstancial. É uma fé que diz, ainda que o que eu espero, o que eu desejo não esteja acontecendo, a minha alma se alegra no Senhor. É uma fé
mais uma vez a palavra, é uma fé transcendente. O Evangelho, ele é transhistórico. O Evangelho é transfilosófico. O Evangelho é transcientífico. Porque ele não se assenta nas bases materiais da vida apenas. Porque se fosse assim, Jesus seria um filósofo grego ou um pensador europeu. Não, Jesus é o Cristo de Deus. Então, aquilo que ele traz ao mundo transcende as coisas que podem ser quantificadas. Então, a fé é capaz de superar a solidão. A fé é capaz de superar a depressão. Olha que coisa extraordinária. A fé é capaz de superar perdas, porque não chama perda de perda. Ela tem essa capacidade de ressignificar interpretações da vida. E a fé, ela tem uma coisa que ela cria entre o discípulo e o mestre um romance. O mesmo romance que existe entre o fruto e a árvore, a fé cria entre Jesus e os seus continuadores perenes. O que isso significa? Que você só pode conhecer Jesus experimentando Jesus. Não tem outra maneira. E é o que é mais legal, eu conversava sobre isso ontem. Ninguém sabe mais da laranjeira do que a laranja. Ninguém sabe mais da videira do que a uva. Ninguém sabe mais da macieira do que a maçã. Ninguém sabe mais de Jesus do que o discípulo que adere à disciplina do Evangelho. Então, isso que ele está dizendo aqui, ó, essa fé arrebatadora e contagiosa que impulsiona outros homens, que vai se revestindo de inabalabilidade, essa fé ela só pode ser experimentada pelo discípulo. Só. O teólogo não sabe o que é, o filósofo não sabe o que é, o homem de ciência não sabe o que é, até que ele se torne um homem de ciência e discípulo de Jesus. Até que ele se torne um filósofo e discípulo de Jesus. Até que ele se transforme em um espírita e discípulo de Jesus. Porque se for apenas um espírito, para o censo do IBGE, não vai saber o que é. Então, isso que é legal de Jesus, isso que é bacana nele, é que a experiência, ela é insuperável. Insuperável. Que bom, Ricardo, que beleza de raciocínio, meu irmão. Muito obrigado. É isso, eu acho que você falou de transcender, né, de ser transcientífico, de ser transfilosófico, achei isso tão interessante. E eu acho que a nossa irmã Denise botou uma frase agora aqui, a fé é crer na misericórdia divina. Porque eu posso até não saber o que ainda é a misericórdia divina, e eu afirmo, eu não sei. Ricardo, você ainda não sabe. Você não sabe as curas que Deus trará para você. Você não sabe as bênçãos que Jesus vai colocar na sua vida. A gente não sabe a grandiosidade das coisas que nós ainda passaremos. Mas eu acredito nisso. Então a fé, ela me dá o alicerce de repousar, mesmo sem saber destrinchar o conceito. Então é eu crer em algo que eu ainda não consigo tangir, que eu não consigo mensurar. Mas é algo que me preenche, porque essa esperança me preenche. É essa fé e essa esperança que está me conduzindo a alcançar esse patamar. Mas eu compreendo que eu ainda não cheguei lá, mas eu repouso em calma e tranquilidade, porque eu sei que os planos do Criador e do Filho do Homem, como você disse, são maiores do que os meus. Porque eu sei que me abrirão coisas à minha vida que eu não tenho como imaginar.
E eu não falo de carros voadores, eu não falo de prédios de 200 andares, eu falo de amor, meus irmãos. A gente ainda não conseguiu sentir um centésimo do amor de Jesus. A gente ainda não consegue um átomo no universo do amor que Deus sente por nós. Mas saber que esse átomo existe, isso fortalece. Isso aquece o coração. Isso contagia, porque é uma inspiração divina, igual nos diz o Evangelho. E ele fala, pregai pelas vossas obras. Meus irmãos, tenho certeza de que os fervorosos são observados e eu me atrevo a dizer, são admirados. Ricardo, no filme de Dr. Bezerra de Menezes, logo no começo, onde tem o debate de Dr. Bezerra, debate não, onde tem a tentativa do debate do materialista para com o Dr. Bezerra, e ele o convida para um debate público, e Bezerra o ouve, o escuta durante 3, 4, 5 minutos, e depois tem a réplica dizendo, me prove quando o materialismo acalmou o coração de uma mãe. Me diga quando o materialismo consolou o coração de um enlutado. Me diga quando o materialismo amenizou e trouxe prosperidade a uma coletividade pela ternura, pela doçura, pela afabilidade. E aí o materialista não tem palavras. E ele não vai embora, Ricardo. Ele se cala e se senta. Porque a fé de Dr. Bezerra de Menezes o convenceu naquele momento. O contagiou naquele momento. Então, meus irmãos, preguemos pelas nossas obras. E se a gente sabe que a gente não foi um bom obreiro naquele momento, podemos observar ao nosso redor. Porque ali estará um discípulo de Jesus. Como você falou, Ricardo. Eu posso não poder hoje, mas eu sei que eu posso contar com a Andréia. Eu posso contar com o Mateus, que hoje não está aqui conosco encarnado. Ele está desencarnado, minha querida irmã, recebe meu beijo, meu abraço. Mas ele está aqui, ó, porque ele transcendeu coisas que eu não conseguiria imaginar. Então é isso. Se eu não consigo ser um discípulo de Jesus hoje, que eu possa seguir aqueles que já conseguiram e que têm condições de serem esses discípulos. Então, vamos pregar, vamos confiar e acreditar no exemplo, porque aí sim, Ricardo, a gente vai poder transcender. E esse filme, Marcos, que você citou, ele tá no YouTube. Quem quiser assistir, eu acho que se colocar Bezerra de Menezes, o filme, realmente é uma obra brasileira, bonita, de uma narrativa bem suave e que faz muito bem à alma. Interpretada pelo Carlos Vereza. Extraordinário ator. Exatamente. Então, meu amigo, eu vou para o último parágrafo. Tende, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nela credes. Segui nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingir. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Os espíritos da codificação e Allan Kardec primaram pelo bom senso, porque Jesus era cheio de bom senso. Se Kardec tinha bom senso, que dirá o Cristo? Jesus nunca mandou ninguém fazer maluquice. Jesus jamais neurotizou comunidade. Jesus jamais transformou seus discípulos em seres paranoicos. Jesus ensinou ao homem a naturalidade espontânea da vida. Então, meus amigos, creia, mas saiba por que credes, para que a nossa fé não seja fantasiosa,
para que a nossa fé não negue as descobertas da ciência, para que a nossa fé não seja mágica e milagreira, e para que a nossa fé não tente derrogar as leis naturais perfeitas criadas por Deus. Então, Jesus foi um homem tão prático entre nós. Por exemplo, ele encontrou-se com um homem, o paralítico, no tanque de Betesda. Ele encontrava-se ali há 38 anos, porque havia uma crença entre o povo de Israel que desceria de tempos em tempos um anjo sobre as águas, e ao movimentar as águas do tanque, aquele doente que chegasse à frente de todos seria curado. Então você vê que essa crença transforma Deus numa Olimpíada, né? Quem chegar na frente ganha a medalha da cura. Se eu sou paralítico, eu vou chegar sempre atrás. Vou chegar atrás do cego, vou chegar atrás do surdo, do mudo. Porque eu já estou em desvantagem, a prova de corrida eu não posso andar. Então, nós fazemos isso na nossa vida. A gente às vezes barganha com Deus, né? Eu vou fazer uma bondade para conquistar o amor de Deus. Eu estou passando por isso porque Deus está me castigando. Não, meu amigo, às vezes você está passando por isso porque os seus pensamentos são a sua própria sentença. Se você mudasse a maneira de pensar, você não estaria passando por isso. Então Jesus é cheio dessa praticidade. Quando ele pergunta a Pedro, Simão, tu me amas? Ele está dizendo, olha, é impossível ser meu discípulo sem me amar. É uma condição. Não bote o pé sem antes me amar. Então ele vai explicando as coisas cheio de lógica. E quando ele precisa transcender, ele diz assim, olha, eu vos falei das coisas terrestres. E não credes. Que dirá quando eu vos falar das celestiais? Quando ele falou a Nicodemos que era preciso que o homem nascesse de novo. E Nicodemos, que era doutor da lei em Israel, perguntou para ele, mas como é que se dá isso? Jesus falava da lei de reencarnação. Então, meu amigo, todas as vezes que nós estivermos extrapolando, lembra que isso não tem nada a ver com Jesus. Que a fé dele é saudável. A fé de Jesus é bacana demais. Jesus é um cara legal. Jesus é um gente boa de Deus. Jesus é um cara maneiro. Entende? Então Jesus não enlouquece ninguém, não surta ninguém. Jesus não deixa ninguém chato, importunando as pessoas. Jesus dá uma leveza na vida. Jesus é o cara que, poxa, você toma um copo d'água com leveza durante o dia e você toma uma taça de vinho com prudência. Você come um bom prato, uma boa comida. Você dá um abraço. Você agradece pela chuva, mas agradece também pelo sol. Jesus é um cara adaptável. Adaptável, extremamente adaptável. Jesus ensina o espírita a dialogar com o evangélico, com o judeu, com o ateu. E ser amigo dessas pessoas. Então, por isso que acho que o Espírito José aqui ratifica, né? Bom senso. Não seja cego, não faça maluquice, não, porque... E depois bota na conta de Jesus. Jesus não tem nada com isso. Jesus não tem nada com isso. Eu posso ser um bom espírita, por exemplo, frequentando a casa espírita esporadicamente, se o meu tempo não comportar ir lá sempre. E tá tudo certo. E tá tudo certo. É isso, meu amigo. É tudo isso, Ricardo. E bacana vendo os seus exemplos de Jesus. E Jesus é esse cara bacana, maneiro, sangue bom, né? Ele não inspira a intolerância, não. Ele não motiva assassinatos. Ele não deseja a separação, o sectarismo. Porque ele justamente ele inspira o diálogo do hindu com o muçulmano na roda ali
com o judeu, o católico, o protestante, o espírita, falando em nome dele. Porque ele se abstém de ser essa autoridade. Porque quando ele fala assim, você precisa amar a mim, ele não está dizendo assim, você tem que me vangloriar. Porque amar a mim é amar a Deus. Jesus se privou da vida dele para viver Deus. Porque Jesus conseguiu alcançar o patamar do transcientífico que você falou, do transpedagógico, do transfilosófico. É algo muito grande, mas que é para nós, meus irmãos. Tenhamos fé nisso. E quando o Ricardo fala, meus irmãos, de não seja cego, não é que você precisa tocar para crer, quando disse Tomé, né? Você precisa ver para crer, porque você sente com os olhos da alma. Então não seja cego com o teu coração. Muitos esperam, Ricardo, como você citou o paralítico, o anjo, mas eles não conseguem detectar um anjo se ele não tiver asas. Mas quantos anjos passam pelas nossas vidas, nos trazendo asas de amor, asas de resignação, asas de benevolência. A gente espera que cheguem carruagens de fogo, mas quantas vezes tivemos fogo no nosso coração, nos ajudando em doenças, nos ajudando em turbulências, em medos, em atritos e conflitos. Jesus não é um conceito cartesiano, meus irmãos. Não pode ser, é muito mais do que isso. Não dá para se explicar Jesus com 2 mais 2. Então, e mesmo que a gente não consiga chegar ao resultado dessa equação sublime divina, que a gente comece a operar a equação. Que a gente comece a observar as incógnitas dessa função para transformar a nossa vida. Porque ele vem a nos inspirar. Ele fala assim, ó, a fé tem que ser bela e boa. Ela não está dizendo que você tem que escalar a montanha mais alta do mundo, fazer os maiores sacrifícios. Você precisa ser bom, meu amigo. Você precisa pensar em coisas belas, em positivas. Você não precisa ir à África, embora quem tenha a possibilidade de ir e ajudar, e é muito, muito bacana a gente ver essas organizações não governamentais, mas você tem aqui na sua cidade, o teu vizinho às vezes está precisando de uma mão amiga. Então, para você fazer o sublime, você não precisa escalonar tempo ou dimensões. Você faz dentro de você. O exemplo de Ricardo falando que eu posso ser um bom espírita sem frequentar assiduamente uma casa espírita é perfeito. Porque se eu instituir o templo de Jesus dentro de mim, como nos diz Emmanuel, é ali que eu encontro Jesus, é ali que eu encontro Deus. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo, na Índia, nos Estados Unidos, no Sudão, em Brasília, em qualquer lugar. Eu posso estar desencarnado. Se o meu coração é um templo de Deus, eu tenho Jesus comigo. Eu tenho Deus comigo. Então, não nos fixemos a um raciocínio metódico e tolo. Porque esse raciocínio metódico e tolo não vai nos levar até lá. Ele pode nos auxiliar para conseguir coisas, inclusive que vieram dos pensamentos de Deus, como falou o Ricardo no começo. Mas ali tem um limite. E como nos diz Paulo nas suas epístolas, gente, Deus é ilimitado. E eu preciso confiar que eu vou alcançar o absoluto. Jesus alcançou o absoluto, eu também posso. E um grande começo para isso é seguir a pegada desse que já alcançou. Né? Isso é muito importante. Eu gosto de uma frase do Augusto Cury, quando ele fala que o inteligente aprende com seus erros e o sábio aprende com os erros do outro. Mas o sábio também aprende com os acertos do outro. O maior acerto da história da humanidade, meus irmãos, chama-se Jesus Cristo. Se você quer fazer alguma coisa certa, busque em seu pensamento o que Jesus faria. O que Jesus pensaria nesse momento? Como eu posso me portar, por mais conflitante que eu esteja naquele momento, como eu posso alcançar Jesus agora? Se talvez o silêncio possa me levar a Jesus, beleza.
Talvez o silêncio e uma mão estendida. Daqui a pouco o silêncio, uma mão estendida e um prato de sopa. Daqui a pouco o silêncio, uma mão estendida, o prato de sopa e um abraço. É um estágio. É tudo cíclico. E a gente pode. Confia que pode. E essa fé tem que ser esse ativo dentro da gente. E a gente vai conseguir alcançar a fortuna da providência divina com auxílio do grande mestre, do mestre dos mestres, do mestre da vida, do mestre do amor, o mestre Jesus. Perfeito, meu amigo. A gente já chegou no nosso tempo. Passamos uns 2 minutinhos só. Você pode fazer uma consideraçãozinha, Ricardo? Foi ótimo hoje. Sim, nossa, foi uma maravilha. Tem tem uma passagenzinha pequena do Salmo de Davi, conhecidíssimo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas a mesa, à frente dos meus opressores. Unge minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do Senhor, por dias sem fim. Ainda que eu ande por vale tenebroso, nenhum mal temerei, porque nem a treva é treva para Deus. Ele habita os confins dos abismos, assim como as paragens siderais. Ele é onisciente e ele transcende a própria criação, porque ele não é a criação. Ele é o Criador incriado. Felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é uma convicção. Felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida, inclusive quando eu esquecer. Mesmo assim, me seguirá, porque Deus é fiel. Isso daí resume tudo, né? Deus é fiel e não pode negar a si mesmo. Gostei demais, Ricardo. Muito bom. E para a gente, às vezes, é um pouco complicado entender que a treva não é treva para Deus. Porque é isso, Ricardo. Em algumas traduções desse salmo, a gente não vai ler o vale tenebroso, mas vamos encontrar a tradução do vale da morte, por exemplo. E quem disse que a morte é algum problema? Quem disse, né, Ricardo? Ainda estamos estagiando para compreender melhor. A doutrina espírita nos fortalece essa compreensão. Mas, meus irmãos, quem inventou a morte foi Deus. Não pode vir nada das mãos divinas que seja ruim. A morte faz parte de uma lei natural. E onde está cravada a lei natural? Na nossa consciência. Se nós fomos criados uma vez, meus irmãos, nós jamais perderemos isso. Por mais que seja difícil tangir, mensurar, creiam, porque os planos deles são muito maiores que os nossos. Descansem no pensamento de Deus e não nos seus pensamentos sobre Deus. Essa é uma grande diferença. Descansem nos pensamentos de Deus, porque Ele guarda grandiosidades para todos nós. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, minhas irmãs, meus irmãos. Desejo uma semana iluminada para todos. Fechemos os nossos olhos e agradecidos a Deus, Criador desse planeta maravilhoso, Criador de todo o universo, que balsamiza os nossos corações nessa nossa humilde e singela reunião. Aqui estamos, Pai, debruçados sobre o Teu Evangelho, sobre a vida de Jesus, que é a personificação do Teu amor. Que sigamos em mais uma semana, bem intencionados,
com vontade de fazer um pouco do que Jesus faz por nós. Que confiemos na providência divina. Que a fé aqueça os nossos corações, nos servindo de ponte a esperançar o encontro da divina caridade. Que as nossas mãos ao longo dessa semana, Senhor, sejam instrumentos do Teu amor, da Tua compaixão, da Tua misericórdia. Que possamos balsamizar os corações como estamos tendo os nossos corações balsamizados nesse momento. Que os médicos do espaço aqui presentes e que as falanges benfazejas de André Luiz, mentor espiritual de nossa casa, e de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, amigo tão querido, compassivo, que nos conclama ao amor, à verdade e à sinceridade. Sigamos em frente, envolvidos no manto sagrado de Maria de Nazaré e as suas falanges de caravaneiros, sintonizados na boa intenção do doce ofício da caridade. Meus irmãos, muito obrigado. Assim, agradecidos a todos, encerramos essa noite de segunda-feira de coração entorpecido de alegria e de esperança. E dizemos, graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado, Ricardo. Uma linda semana para você. Prometo que essa semana estava muito corrido, lerei o livro todinho, tá? Combinadíssimo, vou aguardar. Tá certo. A gente vai ter que fazer uma tarde de autógrafo aí, Ricardo. Vai pensando, viu? Pode deixar. A gente vai ter. Se Deus quiser. Meus irmãos, fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos. E estaremos aqui, se Deus quiser, né, Ricardo, na semana que vem, às 19h30. Até logo.